Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. Exu nas escolas? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, como diz meu irmão Roberto Leão. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC. Como você sabe, nós somos um programa que fala sobre espiritualidade de forma leve, laica e plural. Então, se você não nos acompanha nas nossas redes sociais, você vai ver aqui o Léo Cazumba, nosso editor, vai colocar aqui as nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook. Não perca, siga-nos lá, tá? Tem muita coisa bacana, tem o Você Sabia, que são novidades, tem o Reconnect News, que é notícias sobre espiritualidade no Brasil e no mundo, não fica de fora, tá? Se você perdeu qualquer um dos programas Reconnect, você tá perdendo tempo, porque tá no nosso canal no YouTube. Então é isso mesmo, qualquer programa da Reconnect, depois que sai na TVC, tá lá disponível também no nosso canal do YouTube. Ah, Bernardo, mas eu não tenho tempo de ver TV, eu não vejo YouTube, tudo mais. Você não vai perder nosso programa de jeito nenhum. Por isso que nós fizemos o Reconecast, o podcast da Reconnect. Então, você ouviu os áudios de todos os programas da Reconnect através do Spotify, no Deezer, no seu celular, no seu computador, no seu carro. Então você não perde a Reconnect, você não perde a oportunidade de se reconectar com gente de jeito nenhum. Aqui sempre comigo, ele, sempre garboso, elegante, do cabelo penteadinho. Olha aí, Roberto Leão. Olá, Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Hoje nós temos um tema muito interessante, sempre chama muita atenção quando a gente fala sobre o mistério Exu. E hoje vamos falar sobre Exu nas escolas, o que seria Exu nas escolas, para além de uma canção. Não é isso, Bernardo? É isso aí. E para falar nesse assunto aqui com a gente, né, que chamou bastante a nossa atenção, ele que é babalorixá, professor e doutor do curso de Pedagogia da Unilab. Com a gente hoje aqui, é com muito prazer que nós recebemos Lincoln Jesus. Muito bem-vindo, Pai Lincoln Jesus. Muito Seja bem-vindo, Pai Lincoln. Obrigado. Obrigado ao programa Reconnect por essa oportunidade de estar trazendo o Exu e dando a Exu essa recolocação, né? Recolocação no sentido de reparação das injustiças cognitivas que foram feitas com o legado africano até hoje. Então, o nosso intuito realmente é falar de Exu nas escolas e o porquê de Exu nas escolas, qual o significado e a relevância dessas temáticas para a transformação das nossas bases civilizatórias. Legal, Pai. Queremos saber. Queria começar para saber como é que foi um pouco a sua jornada até ser candomblessista, ser babalorixá, né? Como é que foi essa sua busca pelo conhecimento, vasta busca pelo conhecimento, você é professor e doutor, né? Então, como é que foi essa sua busca aí pela espiritualidade até chegar em Pai Lincoln Jesus? Na verdade, a busca tem até um pouco disso escrito dessa trajetória na minha dissertação de mestrado. Mas a busca pela espiritualidade ou esse caminho da ancestralidade, ele chega desde o meu momento de conexão no planeta Terra. Desde a gravidez da minha mãe, ela já apresentava caminhos mediúnicos e aí Exu Pombagira se manifestava para ela. E Exu Pombagira, nossa Pombagira cigana, ela chega, né, e traça uma grande missão espiritual e ancestral para eu estar percorrendo nesse plano. E eu nasci muito doente, né, e aí todo aquele processo de cura e encontro com os rezadores, as benzedeiras, né, as pessoas que promoviam, e já diziam, essa criança vai ter que seguir o caminho de pai de santo. E aí minha família sempre me levava, mas nunca queria
naquela família de berço judaico-cristão. Eu lembro muito na minha infância desses momentos de cura espiritual, mas ao mesmo tempo, né, sempre muito dedicado aos estudos. Então, quando eu cheguei à universidade, com 17 anos, eu fazia o curso de engenharia mecânica na UFC, né, na Federal do Ceará. E aí a espiritualidade me colocou no encruzilhado, a mediunidade explodiu, né? E eu comecei a sentir e ver, criado dentro de uma racionalidade, né, de um cartesianismo, mas ao mesmo tempo sem compreender aquele universo mediúnico, aqueles outros sentidos que se expandiam, o escutar, o ver, o sentir, o intuir, né? Então eu cheguei nos caminhos das religiões de matriz africana, a Umbanda e o Candomblé. Então eu me iniciei no ano 2000, e no ano 2000 eu rompi com a engenharia mecânica e fui para a pedagogia, né? Eu fiz uma pedagogia no sentido de formação de professores, muito no sentido do que minha família já exercia, né? Minha mãe era professora, minhas tias professoras, e aí a educação, eu cresci nas escolas. E aí fui para a pedagogia, não me sentia contemplado, né, apenas na pedagogia, então eu fiz 2 graduações, pedagogia e licenciatura em física. Então, eu fui professor de matemática e física durante muito tempo. No meu momento de iniciação, eu saí do Roncó, no Candomblé, e fui para a sala de aula. Então, naquele instante, eu não percebia que a minha sala de aula, né, enquanto docente, professor, ela seria a minha encruzilhada de vida hoje. Isso faz 20 anos, certo? 20 anos. Uhum. E aí esse processo, né, de incompreensão desses saberes que sempre negavam a minha religião, as religiões de matriz africana, os terreiros, principalmente como produtores de conhecimento, me fez galgar o caminho do mestrado e depois do doutorado, até chegar no curso de pedagogia da Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Então, o Orixá me mandou para a Unilab, me fez virar mestre e doutor, com 2 graduações, para trazer o Exu para a escola. Então, essa ideia de Exu nas escolas, ela nasce a partir de uma componente curricular, que a gente chama de disciplina, né? No curso de pedagogia, que é ensino de ginga, capoeira, corporeidade e mandinga. Mas, Pai Lincoln, vamos começar aqui do começo para a gente se nortear e nortear a galera reconectada aí que está nos vendo. Certo. Primeiro, a gente já conversou com algumas pessoas sobre o mistério Exu, é algo que chama muito a atenção das pessoas, as pessoas têm uma curiosidade muito grande em relação a isso. Há definições diversas em relação a Exu, mas para que a gente possa iniciar o nosso papo, vamos começar, como se fala, vamos começar do começo. Qual a sua definição de Exu? Pronto. Deixa eu só continuar, aí eu já continuo todo o processo, porque não tem nada desconectado, está tudo muito conectado. Somos todos reconectados. Todos reconectados aqui. Então, quando nasce, né, na verdade, nasce não, quando eu chego nessa encruzilhada do conhecimento, que é a Unilab, eu vou trabalhar justamente com Exu, né? Eu vou trabalhar com Exu porque eu vou trabalhar processos educativos que são descolonizadores de corpos e mentes africanas e afro-brasileiras. E o agente que vai possibilitar todo esse processo de descolonização é Exu. Então, o que vem a ser Exu? Né? Nas Áfricas, Exu é o grande dinamizador da energia vital. Exu é o grande dinamizador do nosso axé. A palavra Exu, ela significa esfera, né? A palavra Exu, ela significa esfera. E a esfera, ela é perfeita, ela é transformação. Quando o Exu ele é compreendido pelo processo de colonização, pelos colonizadores, como o grande potencializador da vida humana, aquele que vai abrindo caminhos, aquele que nos possibilita falar,
aquele que nos possibilita lutar, transgredir as barreiras que nos não, do nosso próprio corpo, dos nossos próprios desejos, né? Eles tentam acorrentar Exu, mas Exu vem dentro do eu e do íntimo dos homens e mulheres africanas que chegaram aqui. Então, Exu em África e no contexto afro-brasileiro dos terreiros de Candomblé, ele se configura como o orixá primeiro que vai sempre na frente abrindo os nossos caminhos. Se você me perguntar, Bernardo e Roberto, eu tenho Exu? Tem. Você tem Exu. Por quê? Porque você tem desejo. Então, Exu é o orixá dos desejos. Exu é o orixá transformador. Exu é quem me possibilita romper com a inércia ou com o inconformismo. E Exu me possibilita tudo isso. Dentro do contexto brasileiro, Exu se deriva ou transfigura para a Umbanda a partir de Exu Bombogira, que é a leva de escravizados que vem no terceiro ciclo de escravização, e aí se juntam com os indígenas, criam os primeiros calundus e dão origem em seguida, né, aos primeiros terreiros, né? Primeiros terreiros que não resistiram historicamente por conta da perseguição. Então, Exu Bombogira, ele se transfigura em Exu Pombagira, né? Exu Pombagira. E essa transfiguração de Exu Pombagira, ou readaptação em linhas e falanges, ela vem a ser realmente no sentido daqueles homens, os Exus masculinos, e as mulheres, as pombagiras, as marias, as padilhas, as damas, que vão assumir todo o processo de luta contra essas amarras da colonialidade, contra o patriarcado, contra as injustiças sociais. Então, se você me perguntar, vai, Lincoln, quem é Exu no Candomblé? Exu no Candomblé é o orixá que potencializa o nosso axé, a nossa vida, os nossos desejos. Quem é Exu na Umbanda? São homens e mulheres que lutam por todos aqueles e aquelas que chegarem pedindo um caminho de vida, um caminho de força, um caminho de transformação. Pai Lincoln, como surgiu essa imagem, vamos dizer assim, demonizada de Exu, né? Ao contrário, por exemplo, de alguns orixás, né? Então a gente vê, por exemplo, alguns orixás que já são simpáticos ao subconsciente comum, né? Ao inconsciente comum. Por exemplo, muitas pessoas, apesar de não serem iniciadas no Candomblé ou na Umbanda em nenhuma vertente afro-brasileira, elas pulam as 7 ondas de Iemanjá na passagem do ano, né? Se fala de Iemanjá sem nenhum tipo de problema, se fala sobre Oxalá sem nenhum tipo de problema. Por que se ainda se fala desse peso carregado em cima do nome de Exu? A gente tem que pensar em amarras de alienação, né? Em estruturas de manutenção de colonialidade e principalmente também na ideia, né, de doutrinação religiosa no sentido judaico-cristão. Então, por exemplo, quando a ideia do pecado ela foi estabelecida a partir do colonizador. Ela não foi estabelecida a partir do africano. Então, ter desejos para o africano é ter desejos de elevação e expansão da abundância. Então, eu tenho desejos porque eu quero crescer junto com minha família, coletivamente. Eu tenho desejos por comer bem, eu tenho desejos por ter um companheiro, uma companheira, pessoas que estejam ao meu lado. Então, Exu é a hora do gol. Exu é a hora que você come um sorvete bem gostoso. Exu é a hora do gozo. Exu é a hora da transformação. Exu é a hora que você recebe seu salário, mesmo sabendo que você vai pagar suas contas e ele vai embora já já, né? Então, aquela energia é Exu. Nós temos isso. Quando os colonizadores chegam em África, Exu é tudo que não presta, porque eles tinham que manter o sistema de medo e opressão. Essa manutenção fez com que eles rapidamente associassem Exu à demonização. E essa associação à demonização, ela também foi muito utilizada na questão sincrética e de estrutura de sobrevivência das religiões de matriz africana. Então, enquanto o orixá, Oxalá, ficava sendo o nosso Senhor, de braços abertos, e Iemanjá, a Nossa Senhora, se você pegar uma imagem de Iemanjá e uma imagem de Nossa Senhora,
você vai ver uma semelhança corporal. Sim. Mas se você pegar uma imagem de Exu, né, você vai ver logo uma associação à figura satânica ou demoníaca. E aí é uma questão que a gente trata nesse curso, né, Exu, nesse workshop, que depois vai virar um curso, Exu nas escolas, porque a gente já viu que é uma necessidade de expansão, que é justamente a ruptura com esse processo de injustiça cognitiva e o reposicionamento de Exu, Roberto e Bernardo. Por quê? Porque Exu, para a gente, é o nosso grande herói. É ele que vai abrindo nossos caminhos. É ele que vai nos ajudando a transformar a vida, a nossa vida e a vida da nossa comunidade e a vida dos outros, né? Exu Ogixé, o grande mensageiro para Olodumare, o Deus Supremo. Então, Exu, ele leva os meus recados, as minhas mensagens aos orixás, a Deus Supremo. E aí foi muito fácil, né, interceptar Exu, que foi isso, o que foi feito nesse processo histórico. A interceptação do nosso mensageiro para que a nossa mensagem não chegasse ao nosso sagrado. E aí, consequentemente, né, nesse processo, todo o processo de epistemicídio, todo o processo de silenciamento, todo o processo de amordaçamento dos homens e mulheres africanos, dos corpos negros e negras, né? Lincoln, a gente compreende essa questão da reparação histórica, dessa simbologia em relação ao Exu, mas compreendemos também que existe todo um preconceito, basicamente também de cunho racial, com as religiões de matriz africana. Então, levar Exu para as escolas, etapas, não seria necessário, primeiro, fazer uma compreensão mais ampla, né, da diversidade religiosa, sobretudo de religiões 100% brasileiras como a Umbanda, mas que tem elementos também indígenas, africanos, candomblé, ou religiões também que tratam a questão da negritude, dos índios, dessa diversidade? Na verdade, né, existe a Lei 10.639, que ela nos possibilita contar na educação básica e no ensino superior a história e cultura africana, afro-brasileira, né? E a 11.645, que vai... 845, desculpa, que vai me possibilitar a história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, recontar essa história, uma história até hoje que ela não chegou nem para mim, nem para vocês, ela é necessária hoje para as nossas crianças, sabe? A gente pode até ter receio, foi um dos grandes questionamentos que eu tive aqui com a equipe que está me ajudando a estruturar o Exu nas escolas, sobre esse medo de estar sendo proselitista. Mas depois eu me questionei, na verdade nós nos questionamos, qual o perigo que existe para a educação bancária de Exu entrar nas escolas, né? Porque nós não estamos promovendo o proselitismo, nós estamos promovendo, sim, uma ruptura epistemológica. Porque só em você falar de Exu nas escolas, aquele que vai repotencializar a vida e a existência dos corpos negros e negras, né, das populações de terreiro, para permanecerem dentro do ambiente educacional, e enfrentar justamente esse fundamentalismo religioso que nós vivenciamos todo dia por parte, né, das religiões judaico-cristãs e das neopentecostais, a gente fica pensando, sim, chegou o momento da gente promover uma grande transgressão, transgredir todo esse medo e esse processo e essas injustiças em relação à imagem de Exu, elas se tornam urgentes. Nós estamos vendo aí um avanço do fundamentalismo religioso muito grande e quem sofre na maioria com esse processo somos nós que estamos dentro dos terreiros, né? Eu não sofro tanto porque eu sou um homem branco, mas os babalorixás e alorixás negras são apedrejados por serem negros e principalmente por serem de terreiro. Então, quando eles pensam em jogar pedra em mim, se eles me conhecem, eles dizem, esse cara, ele é professor doutor. Nós vamos enfrentar um grande processo aí.
Aí, se for um homem negro que não seja, por exemplo, esteve numa região periférica, como, por exemplo, o Grande Bom Jardim ou Siqueira, né? Não tem problema nenhum entrar, queimar, jogar pedra na hora de culto, na hora de baia, na hora de gira. De jeito nenhum, é normal. Então, quando eles não sabem que eu sou doutor, eu sou abordado pela polícia, tá entendendo? Quando eu vou fazer qualquer trabalho na rua, eu sou parado pela polícia. Aqui na minha comunidade, eu já promovi um grande processo educativo. Então, eu não sofro o racismo religioso, mas eu vejo todo dia muitos colegas denunciando, muitos babalorixás e alorixás denunciando a perseguição religiosa. Quando as crianças se iniciam no candomblé e na umbanda e vão para a escola, ela ainda é ferrenha, ainda hoje com essa expansão. Pensando, Exu não entrando na escola e não ficando na porteira da escola para o povo que até hoje foi subalternizado, como os indígenas, os ciganos, os periféricos, as populações negras subalternas e pobres, vai promover mais uma vez um processo educacional, educativo, que não contempla toda essa comunidade. Então, Exu, sim, tem que romper com essas amarras. Então, quando eu falo e digo que se a gente não promove uma educação contextualizada que fale sobre a nossa realidade, a gente não faz nada, entendeu? E eu não falo, por exemplo, não é só num processo em que Exu vai para as escolas, não. Exu vai abrir a porta da escola, provocando a ruptura epistemológica para todos os orixás entrarem, para todos os caboclos, caboclas, guias, né, pretos e pretas velhas, encantados, ciganos, pajés, e todo mundo que tiver que entrar para a escola para transformar esse processo educativo e potencializar essa identificação, a construção dessa identidade positiva, Exu vai potencializar e abrir o caminho para a gente entrar sim. Necessário. Mas, pai Lincoln, por que a figura de Exu? Se eu escolher o primeiro Exu, por que não começar, por exemplo, não seria mais leve começar com orixás na escola? A ideia seria justamente essa? Seria ir ao extremo para quebrar, para arrebentar a porteira mesmo, para arrebentar a barreira? Seria ir ao extremo mesmo? É porque, Bernardo, Exu para gente, nas religiões de matriz africana, nos terreiros, ele é sempre o primeiro. Exu é o meu bom dia, entendeu? O meu bom dia é para o meu eu interior, meu Exu, né? Pessoal, meu Exu interior. O meu bom dia primeiro é para Exu. Exu é o meu melhor amigo. Exu é o guardião do meu caminhar. Então, na ordem do Xirê, que é o pacto civilizatório Nagoiorubá africano, Exu vai sempre na frente para que o Xirê comece bem. Então, dessa forma, Exu nas escolas, Exu vai na frente para o povo dele entrar. Todo mundo está pensando que o Exu nas escolas, ele vai ser só o trabalho a partir de Exu. Não. Exu vai abrir a porteira para o povo dele entrar. Exu vai abrir a porteira para a Preta Velha entrar. Exu vai abrir a porteira para Oxóssi entrar. Exu vai abrir a porteira para Iemanjá entrar. Então, Exu abre a porteira e me possibilita, né? Porque como eu fui durante muito tempo professor da educação básica de matemática, física, ciências, química, eu sempre me preocupei muito com a transformação do contexto social e pedagógico a partir da ciência. Então, eu estou falando de ciência, eu não estou falando de um conhecimento filosófico desconectado. Eu estou preocupado, por exemplo, quando eu ensino às crianças dilatação térmica e eu falo das mitologias de Ogum. Eu estou preocupado quando eu falo de ecossistema, né? Ou teorias ecossistêmicas, e eu levo Ossan ou Oxóssi, os donos da mata. Eu estou preocupado de falar de ciclo das águas e falar de Oxum. Tá entendendo? Eu quero explicar um fenômeno visual chamado arco-íris, né? E a partir desse fenômeno desse fenômeno, eu quero falar de Oxumaré, o orixá que nos traz o encantamento. Então, eu só concluir. Hoje, eu estou atrelando e dizendo que é mais fácil
você chegar e falar mitologias greco-romanas do que você falar mitologias africanas. Quando você fala, por exemplo, mitologias greco-romanas, você não está sendo proselitista. Mas quando você fala mitologias africanas, por não compreender as estruturas do racismo e do racismo religioso, nós somos proselitistas. Então está na hora da gente dizer que nós somos amparados por lei para falar sobre história e cultura. Uhum. O senhor falou muito sobre a questão histórica, sobre a questão simbólica, né, de Exu, dos orixás. Sim. Na música Exu nas Escolas, de Kiko Dinucci e Edgar, lindamente interpretada por Elza Soares. Uhum. Se a Elza estiver nos assistindo, beijo de coração, vai que. Vai que, né? Tem uma parte que ela fala assim: as escolas se transformaram em centros ecumênicos. As figuras como Exu, como Orixá, elas são muito carregadas, até dentro da sua simbologia, de espiritualidade, de religião. Sim. Uma pergunta que eu acredito que talvez já tenham feito para o senhor, e é um questionamento que eu acredito que vai aparecer, e creio também que a galera reconectada está aqui perguntando. Nesse sentido, Exu nas escolas não vai só mudar o tipo de catequese, sair do que nós estamos acostumados a sermos catequizados nas escolas, para uma outra religião também com o intuito de catequizar? Só um minutinho, só um minutinho. Vamos deixar essa pergunta. Eu sempre deixo as melhores que o Roberto faz aqui, eu sempre espero dar aquela pinceladinha nele para eu chamar o intervalinho. Você está na Reconnect, hoje um papo muito bacana com o professor, doutor e babalorixá Lincoln Jesus, a respeito de Exu nas escolas. O que é que você acha? Vai lá nas nossas redes sociais, publica a tua opinião, vai estar lá, a gente vai abrir agora um espacinho para você comentar o que você está achando e o que é que você acha dessa ideia. Né? Se você está assistindo o nosso programa no domingo às 15h30, você pode ver também a Reconnect às quartas-feiras, às 20 horas, em horário nobre, hein? Reconnect em horário nobre. Tá? E se você perdeu um pedacinho do primeiro bloco, vai lá nas nossas redes sociais, já está disponível no YouTube, na íntegra para você. Voltamos já. Você está na Reconnect, se não sai daí.